Saudações fraternas a todos, que a paz de Jesus possa nos envolver agora e sempre. Nós estamos iniciando a divulgação da doutrina espírita por este novo canal, através do Facebook, da página da Casa do Evangelho, e a ideia é que semanalmente sejam postados vídeos com comentários do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e também comentários acerca da valorização da vida. O objetivo de abrirmos esse canal é levar ao maior número possível de pessoas o esclarecimento e o consolo que a doutrina espírita pode nos dar, especialmente nesse momento de grande testemunho que a humanidade é convidada a dar. Então, convidamos a todos para que possam compartilhar essas publicações, compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que essa mensagem possa ser levada a quem precisar. Antes da gente fazer o comentário de hoje, que vai ser sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, gostaríamos somente de falar um pouquinho da Casa do Evangelho para aqueles que eventualmente não a conheçam. Essa é uma instituição que tem personalidade jurídica, fundada há 40 anos, filiada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que se dedica ao estudo e à divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, a evangelização da infância, da juventude e dos lares, e também a promoção e assistência social da comunidade da Ilha Grande dos Marinheiros. Aqui nós temos um registro histórico da primeira sede da Casa do Evangelho, o grupo de trabalhadores que estavam lá desde os primeiros momentos, Muitos deles ainda continuam, outros foram agregados, muitos já estão no plano espiritual também dando sequência a essa tarefa. E esta sede foi a primeira, como nós dissemos, no próprio terreno onde nós estamos até hoje, lá na Rua Nossa Senhora Aparecida, número 470, bairro Arquipélago, na Ilha Grande dos Marinheiros. Nossa casa tem trabalhos públicos nas quintas-feiras à noite, a partir das 18h30, nos sábados à tarde, a partir das 14h, e nos domingos pela manhã, a tarefa importantíssima da evangelização da infância e da juventude e para os pais, a partir das 9h10 da manhã. A subsistência desta instituição se dá basicamente com as contribuições de seus associados. Hoje nós temos aproximadamente 70 trabalhadores voluntários, e também através de doações de diversas instituições para que a gente possa manter esse trabalho. Nós vamos comentar então, como falamos, hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, especificamente os itens 9 até 12. Este capítulo, ele consagra a convicção que a doutrina espírita nos traz sobre a reencarnação. A reencarnação é um dos fundamentos, um dos pilares. Existem outros, mas este é um dos grandes fundamentos onde se estrutura toda a doutrina espírita, e nós vamos, ao longo dessa explanação, mais para frente, comentar e também ver os argumentos que justificam a crença na reencarnação, seja do ponto de vista científico, filosófico e religioso. E essa crença na reencarnação, ela se fundamenta na imortalidade do espírito, na imortalidade da alma. A doutrina espírita convictamente acredita e nos explica de forma raciocinada que somos espíritos imortais, ocupando temporariamente um corpo de carne, e que então a vida, considerando a imortalidade do espírito, ela é pré-existente ao atual momento físico que nós estamos vivendo, a essa atual encarnação, a esse atual corpo que nós estamos usando, e ele sobrevive ao processo da morte física, quando nós vamos devolver esse corpo de carne à natureza. Os processos
que a natureza tem vão fazer com que esse corpo seja decomposto e essas substâncias físicas, químicas, enfim, orgânicas voltem para a natureza. Então, esta convicção da doutrina espírita é muito importante para que a gente entenda, né? E como Jesus comentou neste capítulo que estamos falando, que está no Evangelho de São João, quando ele diz exatamente isso, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele quer dizer exatamente isso, né? Que nós vamos ter inúmeras experiências reencarnatórias para a evolução e para progresso. Naquele momento, a concepção do povo, das pessoas que ali estavam, para quem Jesus estava falando, era a ideia de ressurreição, que é completamente diferente e que a própria ciência nos demonstra ser impossível de se realizar, que é exatamente um corpo onde tenha sido cessada a vida física, ele volte a ter esta vida. Então, o que Jesus diz é exatamente o contrário, que o espírito que é pré-existente ao corpo e sobrevivente a ele, após o fenômeno do desencarne ou da morte física, ele voltará através de um outro corpo, numa outra situação, num outro contexto, para então poder dar sequência na sua jornada e na sua caminhada. Considerando essa introdução, nós também gostaríamos de comentar e reforçar que a ideia de reencarnação ela não surgiu com a doutrina espírita. Existem diversos registros históricos, né, de civilizações anteriores à vinda do Cristo à Terra que demonstram exatamente a crença na sua cultura, nos seus hábitos e nas próprias religiões do momento, da época, falavam sobre reencarnação. Especialmente nós podemos citar os hindus, né, na Índia, a civilização egípcia e também os persas. Mas após esses comentários é importante a gente se perguntar para quê, com que objetivo nós reencarnamos. O primeiro deles é cumprir um objetivo muito importante, que é cumprir o desígnio de Deus, cooperando na sua obra de cocriação. Todos nós, seres encarnados, temos funções e temos um propósito na nossa vida. Não só na encarnação, mas na soma das encarnações. E à medida que nós vamos despertando a consciência, nós vamos entendendo esse propósito e nós vamos cumprindo ele de forma mais integral. Seja junto à nossa família, seja junto à profissão que nós exerçamos, seja no contexto da raça que nós estamos encarnados, meio social, cultural, religioso, enfim, nos diversos ambientes que nós vivemos, nós sim podemos cumprir e é esperado de nós, e esse é um dos objetivos da encarnação, de nós cumprirmos com esse objetivo, com esse desígnio de Deus. O segundo propósito da encarnação é exatamente a aquisição de experiências, através da vivência de diversas provas, diversos desafios existenciais, seja no campo da saúde, seja no campo da família, seja no campo do trabalho. Neste momento que estamos enfrentando uma situação inusitada para toda a humanidade, também é um grande desafio para testarmos e exercitarmos a nossa paciência, a nossa confiança, a nossa fé em Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas e que organiza de forma muito sábia e muito amorosa tudo o que acontece na natureza. Então é um momento também de nós cumprirmos com esse propósito de vivência de uma prova, né, vivência de um testemunho e sabermos cumpri-lo de forma eficiente. O segundo, um outro propósito, um outro objetivo, o terceiro, na verdade, primeiro nós falamos eu cumprir o desígnio divino cooperando na sua obra de criação, o segundo é exatamente essa vivência de provas, e o terceiro é o resgate, né, ou expiação, como nós muitas vezes já falamos, já ouvimos, de equívocos, de erros do passado. Como é que nós podemos entender isso sob a ótica da doutrina espírita? Considerando que nós já vivemos uma série de outras vidas, outras encarnações, outras experiências físicas, cada uma delas nós muitas vezes cometemos equívocos, porque nós somos espíritos em evolução. E muito provavelmente cometemos muito mais equívocos do que acertos.
esses equívocos eles ficam registrados, esses erros, né, ficam registrados na nossa consciência. E à medida que nós vamos esclarecendo e ampliando essa consciência, nós nos vemos na necessidade de iniciar a recuperar, a resgatar, a expiar esses erros. Então, é através do mecanismo da reencarnação que nós vamos conseguir fazer isso através das diversas oportunidades. Então, cumprindo com os desígnios divinos, adquirindo as experiências através da vivência das provas e expiando os nossos equívocos passados através dos resgates, nós vamos atingir o quarto propósito, e talvez um propósito que concentre, que reúna todos esses anteriores, que é exatamente a evolução. O grande objetivo da reencarnação é evoluirmos. Nós somos criados para a perfeição. Iremos, em algum momento, né, adquirir essa perfeição, que será, obviamente, uma perfeição relativa ao plano que nós estivermos vivendo. Mas esse processo só se dá através do mecanismo da reencarnação. Por isso que nós devemos pensar que se a nossa encarnação hoje está muito difícil, muito dolorosa, com muitas limitações, ela não é castigo de Deus, ela com certeza se enquadra nesses 4 objetivos que colocamos aqui. Provavelmente estamos espiando algumas coisas, certamente estamos sendo testados em outros. Dependendo de como nós entendermos isso, nós vamos cumprir os desígnios de Deus na sua obra de criação, sendo mais efetivos, mas principalmente vamos estar evoluindo e avançando. Onde os espíritos encarnam? Essa é uma outra pergunta interessante. Os espíritos, nós podemos reencarnar, os espíritos em geral podem reencarnar muitas vezes num mesmo mundo, que vai ser sempre apropriado ao seu grau de evolução, ou em mundos semelhantes, e em cada nova existência vai ter a oportunidade de avançar. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos ver que existe didaticamente uma classificação para os mundos. Começa pelos mundos primitivos, provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e os mundos divinos. Óbvio que isso é uma classificação didática e recomendamos aqueles que tiverem interesse estudar mais, ler sobre isso, e vão encontrar isso nas obras básicas. Hoje a Terra se encontra no segundo estágio, mundos de provas e expiações, num processo de transição, de modificação para um mundo de regeneração. Então todos os espíritos que estão vivendo na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados, que em algum momento já estiveram na Terra e voltarão, usando um corpo físico, eles estão enquadrados no estágio evolutivo de mundo de provas e expiações. Outros mundos, que não a Terra, em todo o universo criado por Deus, também tem essa configuração de mundos de prova e expiação. Então é o que diz ali Kardec, que nós muitas vezes podemos estar vivendo neste planeta ou irmos para outros de forma semelhante. Um outro comentário importante: à medida que a gente vai evoluindo e vai progredindo e chega no limite da evolução de um determinado planeta, nós poderemos reencarnar num planeta mais elevado, né? Mas isso depende claramente da nossa evolução. E também existem situações que são mais excepcionais, não são a regra, de espíritos que já não precisariam reencarnar, ou não precisam reencarnar num planeta, por exemplo, como a Terra, já estão numa evolução muito acima do que seja o planeta Terra, mas que por uma missão eles vêm à Terra, ou vêm a planetas inferiores na sua gradação evolutiva, para auxiliar no seu progresso, no seu desenvolvimento e no seu avanço. O maior exemplo disso nós temos é exatamente Jesus, né? O Cristo, que não só é o governador espiritual do nosso planeta, mas, no dizer dos Espíritos, é o modelo e guia da humanidade, é o Espírito mais puro que Deus nos mandou até para que pudéssemos efetivamente, com a sua vinda, com o seu amor, com a sua atuação junto a toda a humanidade, desde a criação do nosso planeta, nos permitir a evolução que é necessária. Até quando nós vamos reencarnar? Os espíritos dizem que
não existe uma regra, né, uma situação generalizada. As reencarnações elas são inúmeras, né, porque considerando que nós precisamos atingir um grau de perfeição, e essa perfeição obviamente ainda está muito distante, tanto intelectual como moral, nós vamos ter que encarnar muitas vezes, e depende obviamente de cada espírito, né? Aqueles espíritos que são mais que se dedicam mais no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, seu progresso moral, eles vão ir mais rápido. Aqueles outros espíritos que forem recalcitrantes nos erros, nos equívocos, que não reconhecem a providência divina, não reconhecem todo o regramento que rege a humanidade, e ainda trabalham muito com egoísmo, com orgulho, muito ligado a paixões materiais, esses espíritos vão certamente demorar mais. Mas todos nós, em algum momento, vamos atingir esse estágio. E por que dessas diferenças? Né? Exatamente porque Deus nos concede o livre-arbítrio, que é essa capacidade de nós decidirmos, de nós escolhermos, obviamente sempre limitada ao nosso grau evolutivo, mas nos permitindo que nós hajamos, façamos, cometamos escolhas, exerçamos escolhas, e como uma outra passagem já colocada para Jesus, que Jesus teria nos transmitido, que a colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, as escolhas que nós fazemos, só nós vamos responder por elas, e só cabe a nós a responsabilidade por elas. Então, é mais ou menos este o comentário em relação a quantas encarnações vamos ter. O que é importante nós refletirmos também neste momento, e sobre esse aspecto, é que na programação divina sempre há uma previsão de tempo, né, para que uma determinada humanidade atinja determinado grau de progresso. Então, quando é chegado esse momento, é evidentemente que existem situações que aqueles espíritos que não estão mais alinhados com o padrão evolutivo que um determinado planeta está caminhando para alcançar, e que possam até estarem causando obstáculo para o atingimento desse estágio mais avançado, esses espíritos então poderão momentaneamente serem exilados, retirados daquele planeta, indo para planetas condizentes com o seu grau evolutivo. Este processo é mais ou menos o que nós estamos enfrentando já há algumas décadas, e agora, no atual momento da humanidade, estamos percebendo isso de forma ostensiva, né, como se diz, na carne mesmo, que é o que nós estamos vivenciando, esse período de transição, de modificação, onde uma nova ordem social, uma nova ordem econômica até mesmo, acreditamos que vai surgir disso, mas principalmente embasado na fraternidade, na união, na redução ou na eliminação das diferenças, né, porque somos todos filhos do mesmo pai, portanto, irmãos em humanidade. Mas esse momento é um momento importante para que nós entendamos isso e nós busquemos nos afinizar com esse novo plano de vida, né, nesse novo plano evolutivo, para permanecermos por aqui. Para quem tiver interesse, acho que esse é um momento bem importante, né, para a gente falar sobre essas questões, tanto no livro A Caminho da Luz, que é uma obra ditada pelo benfeitor Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, é possível nós vermos todo esse contexto de uma forma mais retroativa, por assim dizer, porque vem desde o início da história da civilização, mas vai nos mostrar um pouco dessa realidade. E também, mais recentemente, o livro Transição Planetária, que é ditado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. Duas obras que podem nos ajudar no maior compreensão, no maior esclarecimento sobre isso. De uma encarnação para outra, o que a gente precisa ponderar, né? Quando a gente vai se preparar, quando terminamos uma encarnação e vamos reencarnar,
existe todo um planejamento encarnatório. E esse planejamento, que muitas vezes nós podemos participar dele, dependendo do nosso grau evolutivo, ele vai considerar as nossas experiências passadas e principalmente vai nos mostrar aquilo que nós precisamos na sequência, no desenrolar da nossa caminhada, para que a gente atinja aqueles objetivos que falamos antes. Cumprir o desígnio de Deus e auxiliar na sua obra de criação, desenvolver e conseguir superar os desafios existenciais e também os resgates que ainda temos que fazer. Então, esse planejamento ele vai levar em conta uma série de características na nossa futura encarnação. A raça que nós vamos reencarnar, o sexo, os atributos físicos, considerando as questões de saúde física, incluindo limitações, deficiências que eventualmente nós tenhamos que vir na atual reencarnação, na futura, condição econômica, condição social, o próprio país que nós reencarnamos, a cultura que nós vamos ter que enfrentar e vivenciar e, obviamente, a nossa família. Então, esses contextos todos, essas características todas vão compor o nosso futuro, a nossa nova encarnação, e isso nos leva a raciocinar que nada é por acaso, né? Então, o local que nós estamos, a raça, o sexo, as condições econômicas, sociais, condições de saúde, o país que nós reencarnamos, nada disso é casuístico, né? Ou é ocasional. Tudo isso cumpre uma programação espiritual muito bem feita, muito bem organizada, com o objetivo de nos permitir a evolução e o crescimento. Como nós já estamos aí chegando praticamente no nosso horário, né, que a ideia é que esses vídeos sejam sempre em média de 25 minutos, nós vamos abordar os aspectos que não conseguimos hoje, principalmente falar um pouco dos argumentos filosóficos, científicos e religiosos que justificam, né, que podem nos esclarecer mais e nos dar essa convicção que a doutrina espírita, através do mecanismo da fé raciocinada, nos permite. Nós vamos então nos propor que num futuro vídeo, no próximo vídeo que nós vamos estar colocando aqui, a gente então conclua com essa análise, com esse comentário breve sobre esse capítulo 4, os itens 9 a 12 que nós tentamos abordar, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e sugerindo a todos, né, que leiam, né, que estudem, que busquem aprofundar-se no conhecimento espírita, porque esse é o maior benefício que nós com certeza podemos auferir da exposição e do contato com a doutrina espírita, porque através do conhecimento a gente vai buscando a transformação íntima, mudando os nossos sentimentos, a nossa maneira de enxergar a humanidade, enxergamos a nós mesmos, enxergamos ao próximo, a natureza, e podermos seguir na nossa caminhada. Então, que possamos permanecer todos em paz. Lembremos sempre nas nossas orações, nas nossas irradiações, mentalizar por toda a humanidade, mentalizar por aqueles profissionais da área da saúde, principalmente, que estão trabalhando muito, né? E os demais profissionais que permitem que a gente tenha o alimento, que tenha os remédios, que tenha, enfim, todos os recursos materiais que precisamos para dar sequência na nossa caminhada.